E aí, você já se precipitou em alguma coisa? Já tomou alguma decisão precipitadamente? Eu sou o pastor Robson e quero trazer essa palavra para você nessa manhã. Shalom, graça e paz, querido, querida. Que bom que você está aqui conosco, estamos juntos mais uma vez nessa manhã abençoada. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus. Perguntar para você, você já foi precipitado em algum momento? Você já se precipitou? A precipitação, ela é um problema sério. Eu quero mostrar para você isso na palavra de Deus, no livro de Juízes, na vida de Jefté. Jefté foi um juiz que se levantou justamente para libertar o povo das suas guerras, das suas dificuldades. E no capítulo 11, no versículo 29, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou por Gileade a Manassés e chegou a Mispa de Gileade e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. Havia uma guerra, os amonitas se levantaram numa guerra contra Jefté em muita superioridade bélica. E ele, então, o texto diz no versículo 30 em diante, diz: E Jefté fez um voto ao Senhor: Se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades e até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon, vindo Jefté a Mispa, a sua casa. A sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela: Meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze de mim segundo o teu voto. Agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Mas concede-me este único pedido, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Querido, querida, não se precipite. Muitas vezes nós achamos que aquele jeito, aquela maneira é a única saída. Olha, todos os caminhos têm mais de uma saída. Há muitas formas de fazer algo. Não se precipite se comprometendo definitivamente, comprometendo algo que é muito caro, muito precioso. O que acontece aqui? Só para esclarecer, já abrindo essa palavra aqui com você, essa meditação, o que aconteceu foi que a sua filha, a filha de Jefté, ela então não pôde se casar. Alguns dizem: ele botou no altar e sacrificou, matou a filha. Deus jamais aceitaria isso. Jamais, jamais o Senhor aceitaria sacrifício humano. Por quê? Porque lá em Gênesis, lá com Abraão, quando Deus pede e Abraão então vai executar o seu filho, Deus diz: não faça tal coisa, porque eu já me provi de um cordeiro. Então veja bem, querido, aqui a questão é que ela era filha única e ela seria o caminho pelo qual traria a descendência de Jefté, multiplicaria a descendência de Jefté, e a vida daquela jovem, ela tinha todo um futuro pela frente, gerar filhos, casar-se, formar uma família, e isso por causa de um voto precipitado de seu pai. Lhe foi impedido, não lhe foi concedido isso. Então, às vezes, a nossa precipitação pode parecer uma solução viável, rápida,
atalhos na nossa vida, que muitas vezes achamos que aquela é a única maneira, aquele é o único jeito. Veja bem, o Senhor ele daria vitória a Amon de qualquer forma. Não de qualquer forma, mas por causa da aliança. Se ele pedisse, ele clamando, o Senhor ouviria, ele não precisaria sacrificar. Davi entendeu isso e disse: Senhor, sacrifício e holocausto não pediste, mas a minha orelha furaste. Então Davi fala que o verdadeiro holocausto, a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado e contrito, é alguém obediente, alguém que ama o Senhor, alguém reverente, alguém que adora. Então, nós não precisamos nos exacerbar e nos precipitar para que Deus possa se agradar de nós. O que nós precisamos é ouvir a sua voz, andar nos seus caminhos, seguir os seus princípios, amá-lo de todo o coração, de toda a força, todo o entendimento. Então aqui Jefté, aquilo que era alegria se tornou em tristeza. Uma grande vitória rapidamente virou em angústia. Agora veja bem, a tristeza foi porque era filha de Jefté. Mas e se fosse um servo? E se fosse uma outra pessoa? Aí tudo bem? Aí não teria problema a pessoa ser prejudicada? Veja bem, irmão, a nossa justiça não pode ser tola. Deus permitiu que fosse a filha de Jefté, porque quando ele fez esse voto, ele não pensou na filha. Ele deve ter pensado em alguém que não tem problema. Mas acontece que Deus ama a todos. Nós precisamos nos ater em que a bênção de Deus não é só para nós, não é só para você, não é só para sua família, não é só para sua casa. Nós precisamos ser canais de bênção para as pessoas e não canais de problema. Não é verdade? A precipitação, ela faz isso, ela traz problemas para as pessoas, para aqueles que nos rodeiam, para a esposa, para os filhos. Homens precipitados são um problema grande para a sua família. Uma mulher precipitada, ela pode destruir a sua casa. Um homem precipitado pode destruir a sua casa. Você, com uma atitude precipitada, você pode tomar uma decisão, né? Uma cabeça quente, ok? Então isso é importante. Não se precipite. Reflita, pense. Sabe aquela história de contar até 10? Não é isso? Pensa mais um pouco. Não tome nenhuma decisão quando você está triste, quando você está com medo. Não, coloque a tua cabeça no lugar, coloque o teu coração em Deus, porque as consequências podem ser muito sérias, muito sérias. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã você possa ser uma pessoa equilibrada, que o Espírito Santo de Deus, peça a Ele isso, te faça uma pessoa equilibrada, uma pessoa ponderada, uma pessoa com iniciativa sim, com ímpeto sim, com paixão sim, mas não com desequilíbrio, não com uma língua desenfreada, onde fala e depois vai pensar o que falou. Não. Reflita, acalme-se, né? Tá nervoso? Vai pescar, é isso que fala. Se acalma. Peça ao Senhor. A palavra do Senhor e o Espírito do Senhor sempre tem uma direção melhor. Busque dele. Que essa manhã seja uma manhã de vitória para você. Quem sabe você tem que tomar uma decisão importante hoje. Pense bem. Deus abençoe você. Vou orar por você agora, abençoando a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, traz sobre nós a paz, a calma, a tranquilidade. Senhor, toda precipitação esteja fora da nossa vida. Não hajam palavras precipitadas, gestos precipitados, mas haja sim um coração cheio de amor e temperança, paciência, domínio próprio, longanimidade. O fruto do teu Espírito esteja sobre nós
e nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, queridos. Amo vocês. Fiquem na paz do Senhor.